Oi, eu sou o Fábio. Olá, eu sou a Larissa, esse é o Coisa de TV, o canal que, assim como o Gil do Vigor, hoje está indignado. Que Lícia Manso e a Globo nos fizeram ficar acordados até esse horário pra ver essa pataquada que passaram na televisão. Brasil, eu tô triste porque o final de Um Lugar ao Sol, como vocês vão ver nesse vídeo, não foi nada do que a gente esperava, não foi lá muito do que a gente esperava. Hoje foi a exibição do último capítulo de Um Lugar ao Sol, uma novela que começou com muita torcida e está terminando com muita torcida também, torcida para que acabasse logo. Então, se você quer saber o que a gente está falando, cada um em sua casa sem ver a opinião do outro, então você fica aí que a gente vai falar logo depois da vinheta. Antes que o seu Santiago aproveite mais uma oportunidade para citar livros de Machado de Assis, eu vou pedir para você se inscrever no canal, é muito fácil. Você segue esse botãozinho que está aparecendo aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e também clica no sininho, porque aí ele vai te avisar toda vez que entrar um vídeo novo aqui no canal. Em primeiro lugar, eu acho que o que mais chocou todo mundo, assim, foi a falta da revelação de que o Renato na verdade era o Christian, né? Eu acho que essa foi a coisa que permeou a novela toda, né? Teve até ali aquela parte do Túlio, que rolou aquela chantagem. Teve aquele jogo de gato e rato pra gente saber, que a gente tava sempre naquela expectativa pra saber quando que o Túlio ia contar que o Renato era o Christian, quando que alguém na novela ia descobrir e tal. E aí, no fim das contas, o Christian revela o segredo pra Helenice, né? Que é a mãe dele, a mãe do Renato na novela, que abandonou ele, que não quis adotá-lo e tal. E a Helenice tá com Alzheimer, e aí ela conta essa história, mas ninguém acredita. E o que rola no fim é que, assim, ele conta pra Lara, depois do acidente dele com o Ravi, de um jeito meio estapafúrdio. As pessoas estavam esperando muito essa cena. Estavam esperando uma grande revelação. Isso é chamado de momento de catarse, porque é aquele momento em que vai criando uma expectativa durante toda a novela, até que vai uma grande cena, aí tem uma grande discussão, aí é cena de um personagem falando pro outro, e a pessoa ficando surpresa, sabendo daquilo, e aí vai continuando. Não tivemos isso em Um Lugar ao Sol. A Lícia Manso optou por revelar da seguinte forma. Primeiro, acontece o acidente, o Christian confessou pra Lara que ele era o Christian, a Lara deu uns tapinhas nele, esperava que batesse mais, e saiu do quarto. Aí tem um salto no tempo, e todos os personagens já estão sabendo daquilo, falam, nossa, a Helenice tinha razão, nossa, você viu? Ele na verdade era o Christian. A Lícia Manso simplesmente matou a grande cena que seria a revelação. Você espera que na outra cena mostre alguém contando, né, pro Santiago, pra Bárbara, enfim, pra todo mundo da família, a Bárbara gritando: é impressionante, é inacreditável, Renato, que você fez isso comigo, não sei o quê. Ou pelo menos gritando: é inacreditável, papai. E aí, seu Santiago quase tendo um infarto, que ele já teve, né, vários quase infartos durante a novela toda, mas agora nada. E pelo menos um mínimo de drama, um mínimo de emoção, mas a gente não teve isso. Novela não é filme que pode acabar assim. Novela, essas coisas precisam ser reveladas um pouco antes, porque nós, como público, nós queremos ver a reação dos outros personagens a essa revelação. A gente quer ver um barraco, a gente queria ver uma Bárbara descompensada, a gente queria ver o seu Santiago descobrindo. A graça desse segredo seria a gente ver a reação de cada um dos personagens. Isso foi tirado da gente. Então acabou sendo bastante decepcionante que a gente não teve acesso a isso. Imagine, por exemplo, um Avenida Brasil em que o Miss Vadia fosse no último capítulo, a revelação da Nina fosse no último capítulo. A graça foi que aconteceu na metade, porque aí a história foi para outro caminho, a gente viu os personagens reagindo àquilo, teve uma grande virada que mudou o rumo de todos os personagens e Um Lugar ao Sol não seguiu assim. E o momento de maior clímax acaba sendo no julgamento do Christian e tal, mas ainda assim achei um julgamento morno, achei que vários personagens que se mostram muito mais, né, indignados, sei lá, como a própria Bárbara, acabaram aparecendo muito tímidos, né, nesse julgamento, um julgamento sem barraco, um julgamento sem ordem, questão de ordem, um julgamento sem a juíza bater na mesa. Um julgamento que eu acho que mostrou que foi o capítulo inteiro. Um capítulo sem emoção, um capítulo meio a bomba, meio sem graça, meio
que ninguém se importou, e enfim, um capítulo corrido, ao mesmo tempo que focou em coisas que não precisavam, e essas coisas que não precisavam duraram muito tempo. Muita gente pode até falar que foi por causa dos cortes, a novela teve que ser cortada. Não, acho que ela foi mal estruturada mesmo. Até porque ela teve um problema assim no começo que eu senti, acho que eu cheguei a falar em algum vídeo, que eu não gostei, que uma das graças do começo da novela seria a gente ver o Christian tentando fingir ser o Renato, cometendo erros, tentando se enfiando em situações que ele deveria saber como o Renato agiria. E a gente também não teve isso. Teve um salto no tempo e de repente o Christian já estava completamente Renato, não teve qualquer problema, não teve nada. Então a gente foi duplamente, a gente perdeu nessa situação. Ele foi preso, né? Eu acho que é aquela coisa meio que alguns autores têm de mostrar que tipo a justiça tem que ser feita, porque morrer é muito simples, né? Não, ou ficar louco é muito simples, né? Uma coisa, é um artifício que todo mundo usa, então vamos botar o cara na cadeia pra mostrar que tem que haver justiça, ou que ele pode se regenerar, porque é meio que isso que acontece com ele, né? Depois que ele sai da cadeia, ele volta a ser amigo da Lara e do Ravi, o que é inacreditável e impressionante. O final do Christian não foi assim. O pessoal odiou, né? Mas não foi tão decepcionante assim. Foi ruim, mas não foi tão decepcionante. Eu acho que acabou sendo corrido, porque no final ele foi preso, justamente por causa de todos os crimes que ele cometeu. Achei que ele ficou pouco, só 8 anos de cadeia. Saiu antes por causa dos bons antecedentes e do bom comportamento na prisão. E aí ele foi tentar refazer a vida, voltou a trabalhar no mercadinho, na quitanda, igual ele estava no começo da novela. Voltou a ler. Até a personalidade dele estava meio diferente, estava mais próxima do Christian do começo da novela. Embora o texto da Alicia nunca seja mal escrito, eu achei chato. Achei chato porque é mal o Christian lá escrevendo cartinha, tipo, ai, Ravi, veja, houve o coronavírus, um vírus que veio para mudar o mundo e e para punir o homem e não sei o que, e uns papinhos mole, sabe? Ah, e aí manda cartinha pro Ravi, aí a Lara fica se sentindo meio mal porque não deu uma segunda chance pro Christian. E aí leva o Chico, o filho do Ravi, pra visitar ele na prisão. Achei que são pessoas, assim, muito evoluídas, né, tipo, na novela. Porra, ninguém ficou com raiva do Christian, ninguém, sabe? Tipo, a gente vai mesmo dar a segunda chance pra esse cara. Não sei, eu achei um final muito anticlimático, até porque eu acho que a Alicia quis transformar ele no final ali, ele teve uma volta muito Renato, né? Ele ficou muito transformado em vilão. Era o cara que, pô, começava a tocar aquela versão de calibre lá, sigo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo. E ele bebia e dirigia, ele chantageava as pessoas, ele, enfim, armou lá um caso com a Stephanie pra ela segurar o segredo dele, não sei o quê. E aí, de repente, ele volta. E aí, o que a gente tinha a impressão é que ele já tava mudando de personalidade, né? E de repente ele volta a ser aquele cara que quer fazer o bem, porque ele ficou na prisão, porque ele leu Dostoiévski, Crime e Castigo. Desse final do Christian, embora fosse esperado para uma novela, acho que foi desenvolvido num intervalo muito curto de tempo, talvez umas 2 semanas isso desenvolvendo seria melhor. E a única coisa que foi realmente boa foi o encontro do Christian com o Ravi. Ali eu vi bastante emoção. De novo, porque o Cauã Raymond está excelente nessa novela, o Juan Paiva está ótimo nessa novela também. Então teve a cena do encontro em que o Christian pede um abraço. E aí você vê na atuação do Cauã e do Ravi, do Juan, que não é um simples abraço de opa, faz tempo que a gente não se vê, abraço, não sei o quê. É um abraço que você sente que é como se o Christian estivesse falando, olha, durante, sabe, 15 anos eu tava fingindo ser outra pessoa, fui preso, não sei o quê. Agora eu sou realmente quem eu sou de verdade. Me abraça. Então, foi um abraço mais emocionado. Então, achei que foi legal isso. Sabe, eu acho que ele merecia mais um final em que ele, sei lá, metia o pé na porta mesmo, chegava lá na casa do seu Santiago contando que ele sempre foi Christian bêbado de uísque, e aí depois os caras que tentavam correr atrás dele, ele saía bebendo e dirigindo, e aí sim sofria um acidente, acabava morrendo, e aí a gente ia saber o que ia acontecer com o resto da história. Achei que ficou muito também cansativo essa história ali do Christian na prisão, porque ele passa muito tempo lá. E aí, sabe, é muito, pô, nossa, como sofre, e como sofreu, e como se arrependeu.
chato, né? Quanto aos outros finais, assim, eu achei que foi um problema grave da Alicia, é que ela não mostrou as partes importantes e ela passou muito tempo mostrando coisas que não nos interessam em nada. Seu Santiago dando uma lacrada no tribunal. Sei lá, histórias paralelas que não me interessam. O Antenor lá, que finalmente conseguiu não trabalhar, tocando num bar por, sei lá, 5 minutos de cena, que ninguém quer saber. Me impressiona como a novela era tão viciada em dar círculos e rodar a própria história, que terminou da mesma forma. A Bárbara terminou com um outro namorado que é igual o Renato, né? Tanto que tem uma cena de uma reunião familiar em que ela vai apresentar o namorado não dá as caras. Não entendi também seu Santiago, que no começo da novela foi interditado do trabalho porque tava com o pé na cova, de repente agora o cara tá aí de novo, 8 anos trabalhando ininterruptamente na direção do mercado, tá esperando o filho da esposa crescer pra ele ser o sucessor, sabe? Não avançou em canto algum a história. A gente não viu uma revelação de verdade do Renato, ao mesmo tempo que a gente viu cena de seu Santiago recebendo livro de Breno, e viu o seu Antenor lá tocando no bar. Que o último capítulo, na verdade, você quer saber dos núcleos principais. Os núcleos secundários, tudo bem aparecer num casamento e tipo, ir passando a cara de todo mundo lá e você vê com quem cada um ficou e como cada um viveu a vida. O que eu queria ver mesmo era a Bárbara dando show porque ela descobriu que foi enganada por um cara que se passava pelo marido dela, entendeu? E isso eu perdi. O mais triste desses finais foi o da Helenice, né? Porque a Helenice tinha aquela coisa meio cômica, meio absurda, meio politicamente incorreto, que a gente gostava muito da personagem. Ela começou a sentir Alzheimer, ela começou a desenvolver um Alzheimer precoce e as cenas eram muito fortes, a Ana Beatriz Nogueira estava excelente fazendo isso. E aí a personagem foi a primeira que o Christian revelou o segredo dele, e foi uma cena muito forte, porque ele só fez isso porque ela estava diagnosticada com problemas mentais, então tudo que ela falasse seria desconsiderado. E ela sabia disso, então ela estava com aquele desespero de eu sei que esse cara está fingindo ser o meu filho, mas eu não posso contar porque ninguém vai acreditar nisso. Eu acho que a Helenice foi um grande destaque dessa reta final. Não que conseguiu redimir a personagem, porque a personagem é uma escrota. Mas o Christian era tão mais escroto que a gente ficou torcendo pela Helenice. E no final é muito triste que, como o tempo passou, chegou a pandemia, a Alicia optou por matar a Helenice de Covid. Que foi uma coisa muito horrível. Já não basta o Alzheimer que deu. E o pior, matou não só a Helenice, o Teodoro também morreu de Covid. Teodoro, também conhecido como o único homem que presta nessa novela. Não tinha outro homem que prestava. Matou justo o Teodoro, tadinho dele. Ele não ganhou nem direito a uma cena de despedida decente nesse último capítulo. Inacreditável, Renato. A novela começou muito bem. Começou uma novela foda, assim. Eu comecei... o primeiro mês ali de novela, acho que fiquei assistindo de não perder capítulo, de ver capítulo no Globoplay quando eu perdia e tal. Depois de alguns meses deu uma caída brutal, que aí, tipo, eu assistia porque era meu trabalho, mas já ficava, putz, Lícia canalha aqui, né, fazendo palhaçada com a minha cara. E aí depois, nas últimas semanas, deu uma virada, principalmente ali quando o Túlio começou a chantagear o Renato. Achava o Túlio um personagem muito importante na trama também, pra ter morrido tão cedo. Pô, imagina se fosse ele no carro que atropelou o Renato, se fosse ele que, de repente, sei lá, estivesse vivo no helicóptero e aparecesse. Pô, o Túlio era um personagem que eu acho que tinha muita... Ele era o rival perfeito pro Christian. E aí tiraram ele antes, ele ficou com rivais xoxos e uma revelação xoxa. Então eu acho que a novela ficou cansativa de ver, até nós que gostávamos da novela, a gente às vezes ficava uma semana sem ver e não tinha perdido tanta coisa assim. Eu acho que teve coisas importantes muito mal resolvidas, enquanto você teve coisas secundárias que muito... Pô, aquele capítulo do esquerdomacho lá, caramba! O capítulo do Felipe, que teve... que descobriu que estava com câncer, no mesmo capítulo que ele trata, que ele volta com a Rebeca, que eles vivem um amor pela doença e depois
ele vira cantor e vai pra Paris e ela volta com o Edgar. Pra que aquilo? Aquilo podia ser simplesmente intuído. Aquilo, se fosse pra acontecer, ele podia ter explicado por uma chamada de vídeo. Sabe, você perde um capítulo inteiro de uma novela que tem outras histórias muito mais interessantes pra falar de coisas assim. Então, assim, eu acho que a narrativa da novela se perdeu muito. Afora isso, tem que falar que sim, a novela tem um elenco perfeito, muito bom. Todos os atores, apesar das derrapadas do roteiro, muito bem. Cauã Raymond segurou muito bem esses dois irmãos, o Renato e o Christian. Acho até difícil você falar quem não tava bem na novela. Não consigo pensar em alguém que não entregou. Cauã, Aline Moraes, Ana Beatriz Nogueira, todo mundo excelente. Teve personagens chatos que a gente não aguentava mais, mas assim, todos os atores muito bem, isso a gente tem que falar. Teve alguns desserviços e teve também o problema da Globo ter claramente sabotado a novela em prol de Pantanal. A decisão de lançar a novela nesse período do ano, em que é super complicado ter audiência, veio por parte da Globo para não prejudicar Pantanal. A novela foi cortada e depois esticada, o que prejudicou o andamento da história, também para não prejudicar Pantanal. E também a própria Globo não se esforçou muito em divulgar. Essa semana, pouquíssimos programas levaram algum ator ou algum comentário a respeito de Um Lugar ao Sol. A Globo, durante todo o decorrer da novela, na verdade, ela foi ignorando, não chamava a galera tanto para conversar no encontro, na Ana Maria. Tá, a gente teve uma Andréa Horta, um Cauã Raymond e Ana Maria, um Juan Paiva, que foi ótima, mas só isso, sabe? É uma novela das 9, tenta divulgar mais. A divulgação foi tão triste que no final do Jornal Nacional, o William Bonner e a Renata, eles nem ao menos falaram: fiquem agora com o último capítulo de Um Lugar ao Sol. A Globo ignorou a novela. Isso porque no mesmo Jornal Nacional rolou quase que um bloco inteiro de notícias sobre Pantanal, avisando que ia ter um Globo Repórter especial de Pantanal, Pantanal vem aí. Acho que, inclusive, beneficiaria Pantanal se a Globo tivesse se esforçado um pouquinho mais e divulgado e tentado fazer Um Lugar ao Sol acontecer. Uma pena, porque eu acho que era uma novela que tinha tudo pra ser boa, se continuasse no caminho correto, no caminho do bem, né? E não foi, Lícia Manso, comédia, né? Estragou aqui, tô indignada. Tô vestida de preto, porque sempre visto de preto em homenagem à Bárbara, caso vocês já tenham percebido. Sim, é por isso que estou sempre de preto nos vídeos de Um Lugar ao Sol. Hoje estou preto de luto pelo horror que foi este último capítulo. Estou sim indignada, eu tô triste. Na próxima semana, estreia aí Pantanal. Assim como você provavelmente já sabe, porque tem chamadas de todos os cantos, é capaz de ter uma propaganda aqui no meio do vídeo falando sobre Pantanal, parece um tuiuiu voando, alguma coisa assim. E estaremos aqui para acompanhar também Pantanal, porque pelo menos eu tô com o pé atrás da novela, mas quero ver, vai que é boa, vai que eu venho aqui e falo: gente, errei, fiquem atentos porque vai ter mais vídeos ainda. E aqui a gente fala sobre reality, sobre novela, sobre programa de auditório, que aparecer documentário do Globoplay. Então, se quiser acompanhar o nosso material, é só ficar de olho no canal, se inscrever e também seguir a gente nas redes sociais. E lá a gente tá sempre comentando sobre as coisas que estamos assistindo ao vivo na televisão. Durante Um Lugar ao Sol estávamos eu e Larissa indignados, falando lá: é impressionante, Renato, nas redes sociais. E é isso, conta aí pra gente o que você achou da novela, se você tá indignado igual a gente, se você, ficou indignado com aquela cena da praia, lá no final todo mundo amigo, sabe? A Lara lá querendo meio que, vamos ficar amigo pra ver se depois ele, sei lá, a Lud e o Chico casam, não sei, qualquer coisa assim. Enfim, conta aí pra gente o que você achou, se você também queria um show de Bárbara falando que é impressionante, inacreditável. Até mais, gente, e tchau! Um beijo e até o próximo vídeo. Aí um adendo que eu quase esqueci de falar, é que o final da Bárbara foi super nada a ver, quase não mostraram o que aconteceu com a mulher. Ela ficou simplesmente num telefone com o namorado dela, que não quis aparecer na festa do seu Santiago pra mostrar que ela continua lidando com homens ruins, com homens que não tratam ela bem. Mas pense que na festa do Sr. Santiago estava tendo o quê? O presente do Sr. Santiago foi um disco do Felipe que ele falou que ia botar na vitrola. Se você for ver, não querer ir numa festa daquela família denota um pouco de caráter. Então talvez a Bárbara esteja melhor do que a gente imagina. Melhor, inclusive, do que Lícia Manso quis intuir. Respeito para a Bárbara. Talvez ela tenha conhecido o único cara de bem dessa novela inteira, o único cara que não gosta de poesia.
que não sabe fazer poesia, mas que se foda, que odeia gente chique, não usa sapato. E é isso.